graça e paz, boa tarde. Estamos falando sobre oração, fizemos uma introdução, né, apresentando nas palavras de Jó as declarações de um homem em profunda angústia, aflição, ressentimento, mágoa, e que essa situação, dissemos nós, e a palavra de Deus ensina, não está oculta aos olhos do Pai. Todo o nosso ser, toda a nossa vida, todas as nossas circunstâncias, todos os nossos dias estão diante dos olhos do Pai. Deus sabe mais a meu respeito, a seu respeito. Deus sabe mais a nosso respeito do que nós mesmos sabemos. Essa é a grande verdade. A oração é uma ferramenta, é um dispositivo, é um mecanismo, mas é também algo instintivo e natural. O ser humano naturalmente deseja por Deus. E ele recorre, de alguma maneira, a esse Deus. E acaba se expressando a esse Deus também através da oração. Nós lemos o Antigo Testamento, né, e está repleto de ofertas, de sacrifícios, quando a pessoa se apresenta diante de Deus. Mas esses sacrifícios apresentados, eles são com vistas, né, a, a um ato, né, de purificação, né, de tentar lançar sobre a vítima do sacrifício, o animal sacrificado, né, como se o animal estivesse levando sobre ele, de alguma forma, a culpa pelos pecados que é do penitente, que é daquele que busca a presença de Deus. Então, havia essa cautela e esses rituais, porque todos eles apresentam para a obra de Jesus Cristo, para o sacrifício vicário, né, substitutivo. Cristo é aquele que morreu pelos pecados do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, muitas das apresentações, principalmente dos patriarcas, em relação à sua comunhão com Deus, aos nossos olhos saltam muito essa prática, né, de oferecer sacrifícios, né, para tornar-se apresentável diante de Deus. Então, fica para muitos encoberta a vida de meditação, as orações, né, o viver de acordo com a vontade de Deus. Mas nós expressamos no primeiro texto uma situação extremada, alarmante, né, desesperadora, que não desejamos para absolutamente ninguém, para absolutamente ninguém, né? Essa tragédia do pai ter que enterrar os seus filhos. O dia da angústia, diferente de Jó, que muito sofreu, nós temos Davi aqui também, que também não sofreu pouco. Davi também sofreu. Jó não foi o único sofredor. Sofrimento é algo que faz parte da vida humana, né? Davi sofreu. Mas Davi, ele é uma figura, é uma pessoa extremamente interessante, extremamente empolgante, né? Ele começa a se primeiro começa sendo, ele é esquecido, né? A primeira menção a Davi na Bíblia é a de que ele não estava presente, né? Quando o profeta foi até a casa de Jessé por ordem de Deus para ungir um novo rei, né? O que chama a atenção é que o profeta pediu que o Jessé trouxesse todos os filhos e ele apresentou todos os filhos, menos Davi, né? O que chama a atenção de Davi primeiro é a sua ausência. Ué, mas sabe, advertido por Deus que nenhum dos presentes, né, na reunião era para ser ungido o rei, o profeta pergunta: por um acaso você não teria um outro filho? Né? Acho que o profeta até balançou. Será que eu ouvi direito? Será que eu entendi? Vim na casa certa?
Sim, tem o mais moço Davi que está cuidando do rebanho, manda buscar. E ali ele é ungido rei. Ungido rei, assim, numa cerimônia secreta, às escondidas, né? Ele ainda é muito jovem e tem um rei, tem Saul, né? E ele é ungido rei ali, e Samuel também vira as costas e vai embora. E Samuel também tá nem aí. Eu fiz minha parte, obedeci a Deus e tem logo. Samuel tinha uma preocupação muito grande com Saul, né? Com Davi foi ungido rei, mas Samuel, tchau, se vira, né? E a vida de Davi, assim, é cheia de altos e baixos. O país está em guerra, Saul está na frente de batalha, aparece o rapazinho lá para levar comida para os irmãos mais velhos, para levar alguma coisa lá para o capitão lá, do chefe, para o comandante do pelotão, tal, né? E, e vê lá o gigante e ele é tomado assim aos olhos de todos de uma petulância, de um atrevimento sem precedentes, né? Ele externa sua convicção, não, eu resolvo isso. E Davi é assim. E Davi é assim, né? Cheio de altos e baixos, né? É aclamado pelo povo, aplaudido, perseguido pelo rei, vivendo como um fugitivo, sem ter onde se esconder, onde morar, passando noites em cavernas, passando frio, fome, exposto aos inimigos, aos amigos, traído, enganado. Essa é a vida do rei Davi. E ele fala do dia da angústia e fala como uma referência a todos os dias angustiantes que ele teve na vida dele, que não foi só um, não foi uma semana, um mês ou um ano, foram várias e várias e muitas situações em que ele esteve profundamente abatido, aflito, desesperado, tendo somente a Deus a quem recorrer. Tendo somente a Deus a quem recorrer. E nisso é fantástico, Davi. Ele nunca deixou de reconhecer a necessidade de clamar a Deus, de se apresentar diante de Deus. Ele não é um exemplo de perfeição, não tem como ser um exemplo de perfeição. Ele era um homem de guerra, um homem de batalhas, né? Um homem de situações extremas. Mas quando advertido dos seus erros, dos seus pecados, dos seus fracassos, ele se lança diante de Deus, se humilha e pede perdão e confessa, né? É incrível nesse homem, da juventude até a velhice, a maneira como ele se apresenta, como ele se lança, né, na direção de Deus, reconhecendo em Deus o seu auxílio, o seu socorro, a sua fortaleza. Deus é tudo para Davi. Deus é tudo para Davi, porque Davi reconhece em Deus aquele que o fez o rei Davi. Davi não se fez sozinho. Davi foi feito rei por Deus. E ele reconhece, e ele reconhece. E o Salmo 20 aqui, claro que quando se fala de oração, não tem como não falar, né? No meio cristão, Salmo 23, Salmo 91, 103. Mas eu quero falar do Salmo 20 aqui, né? Que o Senhor te responda no dia da angústia. Que o nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie ajuda e de Sião te sustenha. Que recorde tuas ofertas de manjares e aprecie o teu holocausto. Que te dê o que o teu coração deseja e realize todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com brados de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dá vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Graças a Deus. Esse salmo é magnífico. Esse salmo, como todo o livro, como todos esses cânticos, como todas essas orações, né,
como todas essas expressões aqui de louvor, de gratidão endereçadas a Deus. Esse salmo aqui poderia ser até um salmo didático, mas esse salmo aqui é uma oração, é uma apresentação de confiança em fé de alguém que viveu as situações que ele descreve. E ele fala que o Senhor te responda no dia da angústia. O que Davi está apresentando aqui, o que o Senhor, o que o Espírito de Deus está nos colocando aqui, através do salmo, através da experiência, através do viver, através da inspiração do Espírito Santo, que o dia da sua angústia não seja o dia em que você se recusa a se apresentar diante do Todo-Poderoso. Que no dia da sua angústia, você esteja consciente, plenamente consciente, de que você está vivendo esse dia terrível aos olhos de Deus. Que você não está nem esquecido e nem desamparado. E Davi canta este salmo. Eu gosto de imaginar, não desconheço qualquer referência, isso é imaginação minha. Isso é imaginação minha. Davi, rei na corte, recebendo a corte real ou embaixadores, né? Eu acredito que ele cantava alguns desses salmos para perplexidade talvez de alguns embaixadores, né, ou de alguns reis que o visitassem, e eles presenciavam Davi, né? A música ambiente era um dos salmos do rei Davi. Se não ele, alguns dos cantores cantando a convicção, a fé de que Deus o ouvia e que Deus respondeu a ele no dia da angústia, como que apontando, como que também desejando para o outro, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus conselheiros, para aqueles que buscavam o seu conselho, para aqueles que buscavam o favor do rei. Davi dizendo que Deus, que o Senhor Deus te responda no dia da sua angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja, que você, meu filho, que você, minha filha, conte na sua vida, possa contar na sua vida, que você tenha essa certeza, essa convicção que o meu Deus, que me ouviu na minha angústia, também ouvirá a sua oração no seu dia de angústia, no seu dia mau, no seu dia terrível. Que o nome do Deus de Jacó te proteja, que Deus te acolha. Não recuse o amor de Deus, não recuse a presença do Todo-Poderoso Deus só porque esse momento, este dia contraria quase tudo que você deseja, que você acredita, que você pensa. Não recuse o conselho, o conforto, a proteção, o amor e o livramento de Deus, porque esse é o momento em que você mais precisa dele. Não se envolva na sua própria dor, dando as costas ao Senhor, o Todo-Poderoso. Do santuário te envia ajuda e de Sião te sustenha. Nós estamos falando de um rei que, vez por outra, ou quase sempre, estava no templo, né, pertinho, no santuário ainda era o tabernáculo nos dias de Davi, para orar, para orar, para reconhecer em Deus o seu refúgio. Ele é um rei diferente, porque ele não tinha preocupação de manter aquela pose soberana, majestosa, de alguns que nem nada são, né? E agem como se não dependessem de nada ou de mais ninguém. Davi não era assim. Ele não tinha essa dificuldade. Nós não podemos ter essa dificuldade em nossas vidas. Buscar refúgio em Deus, confiança em Deus. Aí ele fala que Deus recorde as tuas ofertas,
né, os teus holocaustos. Ele está falando aqui dos sacrifícios, da, dos elementos da adoração judaica, né, nesse período, mas como uma maneira de dizer: estão diante de Deus todas as suas orações, toda a sua vida, todos os seus clamores, todos os momentos de louvor, a louvação, a gratidão, todo o seu ser, tudo que você fez em decorrência da sua fé, como expressão da sua fé, como ato de fé, não estão esquecidos diante de Deus. Não é preciso desejar que Deus não se esqueça, porque Deus não se esquece. O que Davi deseja, o que ele expressa, o que ele apresenta, é que nós não devemos, não podemos nos esquecer de nós mesmos, das nossas ações, do nosso viver, da nossa aspiração, das nossas convicções, da nossa fé, da nossa certeza, para sermos por Deus amparados e fortalecidos. Que te dê o que o teu coração deseja e realize todos os teus planos. Isso é uma bênção, né? Isso é uma bênção de um pai. Isso é uma bênção de um pai para com os seus filhos, né? Que Deus te dê o que o teu coração deseja e realize todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com brados de alegria. Como é bom você saber que pode contar com alguém para isso. Como é bom você saber que pode contar com as orações de alguém, com a intercessão de alguém. E se você não acredita que não pode contar com a oração, com a intercessão de alguém, de um ajudador, você tem no Espírito Santo essa pessoa confiável. Mas em relação à humanidade, se você não tem um intercessor, um ajudador, seja você essa pessoa. Seja você aquele que intercede por outro e por outros. Ensine os seus filhos a confiar em Deus da mesma maneira com que você confia. Seja você o intercessor. Seja você o abençoador. Porque a vida de oração, a vida de comunhão, ela tem esse propósito, para que nós possamos expressar diante de Deus e diante do mundo a condição cristã de abençoador. Somos abençoados por Deus, recebemos as bênçãos de Deus no intuito de as transmitirmos para as pessoas que delas necessitam. Agora eu sei que o Senhor dá vitória ao seu ungido. Davi soube amadurecer na confiança em Deus à medida em que ele foi vencendo as suas limitações e as suas provações. A oração é uma ferramenta, é um mecanismo, né? A oração, a perseverança, a perseverar diante de Deus, por confiarmos nele, porque sabendo que dele nós temos a vitória, você vai experimentando êxito, sucesso e também vai sendo transformado e moldado, conforme a palavra de Deus ensina, conforme todo projeto, né, conforme toda a ideia de maturidade se apresenta. Muito do que você descobre na vida de oração, que você descobrirá, não é questão de pedir e obter a resposta. Você descobrirá que a oração a Deus, ou apresentar-se diante de Deus em favor dos outros, e apresentar-se diante dos outros como essa ferramenta, como esse instrumento, ou com esse testemunho de que Deus ama, de que Deus perdoa, de que Deus abençoa, você descobrirá que nesse, nesse ato você será edificado e fortalecido. E às vezes você terá a impressão de que Deus ouve mais as orações em favor do outro do que as que você faz por si mesmo.
Talvez seja esse um dos propósitos da oração, porque tudo que foi preparado para nós por Cristo Jesus, o cristão basicamente deveria passar o dia todo simplesmente agradecendo a Deus por quem Ele é, pelo que Ele fez, agradecendo a Deus pelo futuro que nos é reservado, agradecendo a Deus por tudo que Ele realizou e realiza em nossas vidas e através das nossas vidas. Boa parte da vida do cristão deveria ser, a oração do cristão deveria ser basicamente gratidão, louvação e gratidão, né? Engrandecer a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, porque Ele fez absolutamente tudo. Na vida de oração, você descobre que você passa a fazer parte do processo estabelecido por Deus para alcançar aqueles que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a verdade em Cristo Jesus, que não estão na fé. Passando tempo com Deus, você poderá passar tempo com as pessoas que precisam de Deus, do favor de Deus, para as quais o Senhor Deus certamente vai direcionar você. Quando eu falei no vídeo anterior, né, que todo o livro de Salmos, eles servem como um meio de você aprender a se expressar ou a expressar ou apresentar-se diante de Deus em toda e qualquer circunstância e apresentar em oração todos os momentos da sua vida. Nós vamos pegar aqui júbilo, ação de graças pela salvação, excelência da palavra do Salmo 119. Tinha um salmo aqui que eu queria mostrar, é o 40 e alguma coisa, né? Aqui, ó, 46. Deus é a nossa segurança e paz. A cidade de Deus o louva, o engano das riquezas. O Salmo 51, 54, apelo por socorro divino, né? Ó Deus, salva-me por teu nome, faze-me justiça por teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus meu, dá atenção às palavras da minha boca, porquanto contra mim se levantam os arrogantes e os violentos procuram matar-me, homens que desprezam a Deus. Verdadeiramente, Deus é o meu socorro e é o Senhor que me sustém, que me sustenta. Uma oração por socorro, uma oração por livramento, em que Davi expressa uma situação da qual ele tinha conhecimento, ou ele foi informado, de que estavam planejando um atentado contra a vida dele. Foram vários, foram muitos, foram diversos. Ele apresenta a Deus em oração, pedindo proteção, pedindo livramento, né? Os 58, alguns até não gostam desses salmos, chamados salmos imprecatórios. Acaso fazeis verdadeiramente justiça aos poderosos da terra? Acaso julgais com retidão, com equidade todos os seres humanos? Não. Vossas mentes tramam continuamente iniquidades, e as vossas próprias mãos distribuís injustiça pelo mundo. Desde o nascimento se rebelaram os ímpios e se desviaram do caminho certo, todos aqueles que vivem mentindo. Seu veneno se assemelha ao de uma terrível serpente, tapam os ouvidos como uma víbora que se faz de surda, para não dar atenção à música dos encantadores, nem à voz daqueles que têm a habilidade de dominá-las. Ó Eterno, arrebenta os dentes desses leões selvagens e arranca ao Senhor as presas dessas feras. Isso é um salmo, é uma oração, é uma expressão, é uma louvação a Deus pela convicção de que Deus fará justiça sobre a terra, de que a injustiça que há no mundo não ficará impune eternamente. Deus há de julgar, o julgamento sobre todos virá. E Davi aqui está falando do injusto, do ímpio, dos poderosos que governam injustamente. Está aqui uma oração. Está aqui uma oração. Se não convém certas falas ou comentários, ou se você não quer acirrar os ânimos, né, nos debates políticos, se bem que eu não vejo nada de errado no debate político, nem teológico, nem filosófico, nem religioso,
conversar, debater ideias, né? Apresentar conceitos, não tem nada de errado. Mas se você quer fugir disso, não encontra alegria, não vê resultado nisso, não significa que você não deva orar com sinceridade e franqueza. Não existe nada na Bíblia dizendo que nós devemos agir com ingenuidade, nós devemos apresentar a verdade da nossa experiência, a realidade da nossa sociedade a Deus, clamar a Deus, interceder a Deus pelo povo que sofre, pedir a Deus que ele faça a justiça, que ele corrija os erros cometidos pelos injustos. E os salmos estão repletos disso. Com isso, eu quero dizer que não há situação na sua vida, na minha vida, que nós não possamos apresentar diante de Deus. Tá? O Salmo 23 é o belíssimo salmo é um dos mais conhecidos, né? É aquele que a gente memoriza na infância, né? O Salmo 23, o Salmo 91 também. E tem o outro salmo, que é um salmo de gratidão, que é o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e todas as minhas entranhas ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. O Eterno realiza atos de justiça e de direito em favor de todos os oprimidos. Ele revelou seus caminhos a Moisés e aos israelitas seus feitos maravilhosos. O Senhor é misericordioso e clemente, lento para a cólera, mas paciente e generoso em seu amor. Nesse salmo aqui você tem vários alvos, vários motivos de oração, várias circunstâncias que você pode apresentar diante de Deus, que você pode clamar a Deus, que você pode usar como motivação para se apresentar a Deus, sabendo quem Ele é, o que Ele faz. Analisando através história, da sua vida, da sua igreja, da sua família, né? Da história do povo de Israel, da história da humanidade, os fatos em que nós sabemos e vemos que foi Deus quem realizou o impossível, que fez um milagre, né? Que impediu que uma destruição maior ocorresse. A intervenção divina veio, a intervenção de Deus se fez presente. Nós sabemos de circunstâncias, de momentos, e isso tudo pode ser como uma motivação para a nossa vida de oração, nos momentos difíceis e nos momentos de alegria. Nos momentos de alegria, nós devemos apresentar, né, o nosso ser. O Salmo 23 e o Salmo 91 eu interpreto mais como salmos de um guerreiro, como salmos de batalha, como salmos de um combatente, como salmos de um soldado. Hoje, já faz algum tempo, né, nos dias de hoje, as pessoas têm a ideia, né, tem um estranho conceito de que a poesia, né, é coisa de efeminado ou coisa do gênero, mas na antiguidade era comum, né, os soldados, os guerreiros se reunirem, né, antes das batalhas e proclamarem poemas, né, expressarem seus sentimentos, as suas emoções. Nunca foi normal uma sociedade, uma cultura em que o homem oculta os seus sentimentos e as suas emoções. Só a sociedade de tempos para cá, vigiada, né, supervisionada, né, em que as pessoas são ensinadas, né, a se calarem, a guardarem para si. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria, mas assim, o homem não expressar o que está sentindo, o que está pensando, isso não é normal, isso não é nada saudável, tá? A questão para os dias de hoje é saber como expressar de maneira saudável, né, sociável, equilibrada, que agrade também a Deus, o que nós estamos sentindo, nós estamos pensando. Então, a preparação para a oração, para o momento de louvor, de comunhão com Deus, ela é importante nesse sentido.
né? Para que a nossa apresentação, para que o nosso ato de estarmos na companhia, né, de Deus não seja um momento em que nós vamos apresentar as nossas tolices, né, as nossas banalidades, o nosso linguajar equivocado. Uma preparação permite que nós possamos fazer a devida adequação, de maneira que possamos expressar as nossas emoções e sentimentos de maneira apropriada diante de Deus. O Salmo 23 é um desses salmos, é um salmo de um combatente, é um salmo de um vitorioso, né? Ele começa falando aqui: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Davi foi pastor, Davi foi cuidador, né? Davi pastoreou ovelhas, Davi governou homens, Davi chefiou guerreiros, né? Davi foi responsável pela vida de outros. Davi foi responsável pela vida de muitos. E nesse ato de cuidar, ele consegue imaginar a maneira pela qual Deus o está cuidando. Não há nada de errado em usar a imaginação para expressarmos a nossa fé, o nosso louvor e as nossas orações. O Senhor é meu pastor, nada me falta, em verdes pastos. Está descrevendo aqui o agir do pastor em relação ao cuidado das suas ovelhas. E restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do Senhor. Todo cuidado na condução da sua vida, tá? Ele está refletindo sobre a sua própria vida, sobre a sua própria jornada, né? E expressando isso num cântico, numa celebração, numa oração, num registro. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, todo guerreiro, todo combatente sabe que o vale, né, cercado por montanhas, é o lugar menos seguro, porque os inimigos podem ter armado uma emboscada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande no medo, no temor, ainda que eu ande sem saber o que me reserva, né, o próximo passo, os próximos metros, o próximo dia, sem saber o que eu vou encontrar à frente, o que eu vou encontrar adiante. Porque olhando ao lado, ele está como que desprotegido, desguarnecido. Por isso que os salmos, em que ele fala que Deus é o refúgio, é a fortaleza no alto da montanha, porque a montanha, lugar alto para o combatente, é um lugar seguro, né? É um lugar seguro, diferente daquele que está andando pelo vale, que está completamente exposto aos ataques do inimigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, que o medo, né, que o medo me atinge. Eu sei que tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Essa é um salmo de confiança, é um salmo de convicção, que apresenta o Senhor nosso Deus como bom pastor. Aí ele fala: preparas um banquete para mim na presença. É um salmo que expressa, eu falo que é um salmo do guerreiro, do combatente, por quê? Porque ele venceu. Essa cena aqui não é uma cena tão bonita quanto a descrição poética apresenta para nós. É a cena daquele que venceu a batalha, né? Após a batalha, o combate, os seus oficiais, os seus soldados preparavam um banquete e quando o rei retornava, ele era lavado e ele era ungido, né? Ungido com azeite para tirar a sujeira, a impureza, né? Da batalha, da luta. Era preparada uma refeição especial. Ele fala aqui, ó, na presença dos meus inimigos. A cena não é bonita, porque os comandantes dos inimigos, o rei inimigo, os que foram capturados, eram apresentados diante do rei para que o rei decidisse o futuro dessas pessoas. Tá? Então, é um salmo belíssimo que evoca cenas difíceis e cenas também terríveis da vida de um homem. Cenas difíceis, terríveis da vida de um homem que viveu plenamente no seu ser, no seu querer,
essa comunhão, essa relação de dependência com Deus, que se expressa também através da oração, do clamor, tá? É um salmo belo e deve continuar sendo um salmo de confiança. Porque nós temos momentos na nossa vida de batalhas que nós sabemos que pelas nossas forças nós não seremos capazes de vencer. Em muitas ocasiões, você, eu e todo mundo acaba percebendo que foi uma cilada, que foi uma armadilha, você foi colocado numa situação constrangedora, você pensou que estava indo fazer assim uma atender ao desejo de alguém para fazer uma visita e lá chegando era outra coisa, era outro momento, né? Você se viu cercado por lobos, você se viu cercado por inimigos. Você pensou que ia receber alguém para uma confraternização social e a pessoa está te atacando, né? A pessoa está te ameaçando, a pessoa está tentando te constranger, momentos difíceis que nós enfrentamos na nossa vida. E às vezes mesmo, tentando fugir de uma situação, nos colocamos em outra, ainda mais terrível, né? Como que andando pelo vale da sombra da morte, meio que alarmados e assoberbados, perguntando, meu Deus, como é que eu saio dessa? Como Davi saía, confiando em Deus, dependendo de Deus, colocando toda a sua confiança em Deus e recebendo de Deus o encorajamento, a coragem, sabendo que Deus era com ele para enfrentar toda e qualquer situação. Eu tenho essa visão do Salmo 23 e também de vários outros salmos aqui que a Bíblia apresenta, que a palavra de Deus apresenta, mas eu não quero desconstruir o salmo. Ele é um salmo que você pode usar como modelo de oração, como um momento da sua oração. Eu queria mesmo chegar aqui no Salmo 91. No Salmo 91. O Salmo 91, ele tem um ponto aqui, né? O que habita, aquele que vive na habitação do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Sobre o Eterno declara, ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. A oração é um ato de fé, é um ato de confiança, é um ato de entrega, né? Porque aquele que ora se expõe. Aquele que ora, ele está renunciando a outras atividades, a outras responsabilidades da sua vida, para estabelecer para si mesmo de que Deus é o fundamento da sua existência. Deus é o fundamento da minha existência. O amor de Deus é o meu sustento. A graça, a misericórdia, o poder de Deus são o que me mantém vivo. Deus é aquele que me dá força e sabedoria para viver o dia. Então a pessoa que ora, ela se expõe. Ela se expõe até a ser ridicularizada, né? O apóstolo Paulo orienta lá a igreja, né? Eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, né? Sem animosidade, nada de violência, porque já havia sido dito, né? Por Zacarias o profeta, né? Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, que os homens orem, que os homens orem, né? Há determinados grupos aí que os homens não oram. Como o homem não ora? O homem precisa orar. Não, mas é só aquele momento, né? Como se a oração fosse uma coisa menor. Como se confiar em Deus fosse algo menor. Como se prostrar diante de Deus, como se curvar diante da soberania de Deus fosse algo menor. Não. É um ato fundamental para a nossa vida, é um ato fundamental para a nossa devoção. É primordial que nós aprendamos a disciplinar a nossa vida de oração. Ele fala das respostas de Deus. Ele fala das respostas de Deus para aquele que nele confia. É a perspectiva do guerreiro, é a perspectiva do combatente, é a perspectiva do
do menino que matou o gigante e chegou ao trono. Então ele diz: Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugia. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. A maioria das pessoas não sabe, nós não sabemos, né? Nós não enfrentamos guerras, guerra como a palavra assim o declara. Nós vivemos muitas situações de violência, muitas situações de medo, de risco, mas não de guerra nesse sentido aqui, de que você está num acampamento a céu aberto, né? E onde existe o temor de um ataque noturno. Não era comum batalhas durante a noite. Muitas batalhas foram vencidas por ataques noturnos, porque não era comum lutar durante a noite, porque você não tem como identificar os seus adversários. A estratégia do ataque noturno foi usada por Abraão. Desde Abraão, essa estratégia é utilizada. Aqui, ó. Não temas o terror que campeia na calada da noite. Tampouco a seta que procura o seu alvo durante o dia. Ele está em batalha. Ele está em batalha, muitas vezes cercado por numerosos inimigos, e está lutando. A nossa luta, como diz a palavra de Deus, não é mais contra a carne ou sangue. Se bem que eu falo, você tem que aprender a evitar as pessoas demônio. Né? A nossa luta é contra os principados e potestades, né? Os dominadores deste mundo tenebroso. Tá, mas isso não significa que você tenha que se expor desnecessariamente a pessoas cujo único propósito na vida é tentar destruir os outros. Então, as nossas lutas, os nossos embates, as nossas maiores batalhas devem ser travadas em oração com o Pai, com Deus, para que Ele realize o livramento, porque agindo nós sempre corremos o risco e temos quase certeza de que erraremos em algum momento, exageraremos ou seremos omissos em algum aspecto. Confiando em Deus, conforme a palavra de Deus declara, colocando a nossa vida em oração, 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 Deus fará o que ele se propõe a fazer, ou seja, trazer livramento, libertação, proteção, tá? Não temas a peste que se morre, que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. O demônio do meio-dia. As trevas e a peste que se move, porque as doenças são atribuídas à presença de entidades demoníacas, né, de poderes demoníacos, poderes malignos. E tudo isso está relacionado com a escuridão, com as trevas, né? O pavor noturno. Tem gente que não dorme. Não dorme se não tiver uma luz acesa, uma porta aberta. Tem gente grande, tem gente forte, né? Tem um menzarrão que precisa de uma luz acesa para poder dormir. Mas não é nesse aspecto, é o terror noturno. A pessoa precisa de ajuda, de tratamento. O nosso tratamento aqui é a oração, é a confiança em Deus. É a confiança e a dependência em Deus. A peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. O demônio do meio-dia. O que é isso? Todo mundo sabe que é o demônio do meio-dia. E sabe até o nome dele. Em algumas versões está o nome do demônio do meio-dia, que é o Assolador. A mentalidade da época do povo, a concepção deles do mundo espiritual, da realidade, das verdades espirituais, não é igual à nossa. Tem semelhanças, mas ela é diferenciada. Vamos falar, tá? Há certas crendices, há certas ideias, há certos pensamentos em relação, por exemplo, a demônios. No mundo inteiro existe essa ideia, esse conceito, né, de demônio. E no mundo todo eles estão ligados às trevas, às doenças, à morte, né? E a algumas práticas que nós não vamos mencionar aqui porque não nos interessa. Mas no tempo
passado aqui, né, nesse tempo, as pessoas tinham que os demônios agiam principalmente à noite, né? Ao pôr do sol, as pessoas procuravam abrigo, proteção, como ainda hoje, né? Para o descanso, volta para casa para descansar, para se alimentar, para dormir, para se preparar para o novo dia. E os demônios, na opinião da mentalidade da época, eles aproveitavam a noite, né? Para fazerem as suas estripulias. Eles tinham essa liberdade. E tinham um pensamento muito estranho. Eles tinham a ideia de que os demônios que atuavam durante a noite aproveitavam o dia para dormir, né? Então, eles tinham esse conceito, como nós humanos, né? Usamos o dia para, para trabalharmos, para vivermos, para nos expressarmos, e durante a noite nós repousamos, esse é o momento que estamos teoricamente mais fragilizados, né? Você pensa no aldeão, você pensa no soldado no campo de batalha, você pensa numa época, né? Você pensa numa semana sem energia elétrica, né? Em que a noite você conta apenas com a luz da lua e alguma iluminação artificial de óleo, de tocha, alguma coisa assim, fogueiras, né? Mas você olha um pouco mais adiante, é só breu e escuridão. Então as pessoas acreditavam que os demônios, as criaturas das trevas aproveitavam fartamente a noite para atuarem e durante o dia dormiam. E que a pior coisa que uma pessoa poderia fazer seria despertar um demônio durante o dia, né? Que essa entidade que já é má, seria má, né? Sem o devido repouso, seria assim um demônio endemoniado. Então eles têm esse pensamento aqui, tem essa singularidade aqui dessa expressão que traz à tona uma ideia que eles tinham naquela época lá, né? A pior coisa que poderia acontecer para alguém era despertar o assolador, o demônio que estava repousando e que durante o dia causaria dano terrível, terrível, tá? Mas mais importante do que saber aí alguma peculiaridade, algum detalhe da maneira com que na antiguidade se enxergava, ou se entendia, ou se interpretava certas realidades espirituais, é sabermos que Deus de tudo nos protege. Deus de tudo nos protege. Ó, não temas, você não precisa ter medo. Você não precisa temer o pior dos demônios. Eu sei que alguns irmãos, né, em algum momento de suas vidas, são tomados por terrível pavor. Inclusive, assim, o demônio do meio-dia até é um dos livros que fala sobre a depressão. Né? A depressão, o quadro depressivo, ele é apresentado, né, nesse aspecto, né, como o demônio do meio-dia. Por que como o demônio do meio-dia? Tá? Olha o nosso país, o nosso Brasil, que país lindo, maravilhoso, né? Cheio de sol em todo lugar. Aí, em plena luz do dia, a pessoa quer se esconder, quer procurar um buraco, está deprimida, não quer viver, não reconhece a vida, não reconhece Deus. Tá? Mas nós sabemos que muitas pessoas na sua vida, na sua jornada cristã, né, no seu envolvimento com questões relacionadas à espiritualidade, acabou dedicando muito tempo a isso aqui, né? Aos pavores noturnos, aos terrores noturnos, né? A entidades satânicas, demoníacas, né? Como é que o cristão pode aceitar que a opressão pode ser um estado natural do viver? Nós precisamos romper esse momento. Nós precisamos romper essa barreira da opressão demoníaca, né? Porque há muita gente oprimida, há muita gente terrivelmente atacada,
há muitas pessoas terrivelmente afetadas. Por quê? Porque não se preocuparam em desenvolver uma espiritualidade adequada. Não se preocuparam com seu próprio corpo, com a sua própria saúde, não se preocuparam com a alimentação adequada, não se preocuparam com o devido repouso, né? Foram atrás de fórmulas rápidas, foram atrás de receitas enganosas e hoje estão aprisionados. Hoje estão debaixo do assolador. Hoje estão debaixo do terrível assolador, do demônio que atua agora à plena luz do dia. Começou no conhecimento, na perspectiva, no discernimento, entre aspas, na impressão que, e foi procurar nas trevas, foi procurar na sombra, foi procurar onde não devia conhecimento e informações, a despeito do que adverte a palavra de Deus, e hoje, tudo que foi buscar na madrugada, no lugar errado, na hora errada, na escuridão, como se estivesse a oculta, né? Como se estivesse não sendo visto, né? Como alguém que põe um manto e vai. Não, eu preciso desvendar este mistério. Um dos caminhos agora, uma das propostas possíveis para agora, para a terrível angústia e aflição mental que muitas pessoas estão enfrentando, é admitir que pecaram. É admitir que, na busca de estabelecer ou de tentar apresentar uma vida, como que uma vida de comunhão, expressando o amor, a glória, a graça de Deus, os dons do Espírito Santo, você acabou se metendo numa terrível arapuca. Você acabou se permitindo escravizar em algum momento por alguma paixão, por alguma prática, por algum vício, por algum mau hábito. A oração sincera, a renúncia sincera a toda e qualquer segurança mundana, conhecimento mundano ou humano, é primordial para que se estabeleça uma vida de comunhão através da oração. A nossa confiança em Deus deve permitir que nós expressemos a Ele os nossos mais terríveis fracassos e que apresentemos diante dele a gratidão pelo sucesso imerecido, porque foi Ele quem nos abençoou. E aqui o salmista apresenta esse caminho de livramento, de libertação e de cura. Aí ele continua aqui: não temas, não temas, não temas. Aí ele continua: ainda que caiam mil ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ele está falando da batalha, né? 10.000 à tua direita, 10.000 melhores do que você, né? Ainda que homens ou mulheres melhores e mais valiosos do que você tenham sucumbido, porque você confiou em Deus, você será preservado. Porque você confiou em Deus, você não será dominado por isso. Tem muito cristão precisando de libertação. Tem muito cristão vivendo oprimido. Tem muito cristão vivendo sobre opressão satânica e demoníaca. Porque buscou e busca espiritualidade fora do caráter cristão. Busca conhecimento e domínio de técnicas que não necessariamente expressam a vontade de Deus para as nossas vidas. Aprender, conhecer, saber, refletir, comparar é importante. Nós devemos exercitar o nosso intelecto, a nossa mente, a nossa vontade. Mas nós devemos principalmente debruçar a nossa vida diante de Deus. Lançar a nossa face ao chão, clamando pelo poder de Deus, pelas bênçãos de Deus.
exercitando o domínio de nós mesmos e apresentando, como diz Paulo, nosso corpo como que algemado, amarrado, dominado para Deus. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis o que eu sou. Meu Deus, é isto exatamente o que eu estou vivendo. Livra-me, Senhor. Livra-me, Senhor. É fundamental a oração. É fundamental que aprendamos a expressar essa verdade diante de Deus. Porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Aí é uma prática. Com a prática da oração, você aprende a confiar e a depender de Deus. E os resultados vêm. Os resultados disso aparecem. A verdade da palavra de Deus, do amor de Deus, passam a ser incorporados na sua vida, na sua dinâmica espiritual. Porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, principalmente porque você vai aprender a tomar cuidado com os lugares onde pisa. Chega de buscar onde a palavra de Deus proíbe. Não tenta achar, não tenta pensar que é mais sábio. Ninguém é mais sábio, nenhum homem foi mais sábio do que Salomão. Porque ele, dos sábios ele foi o mais estúpido dos homens sobre a terra. Né? Que acabou se contaminando e com o seu erro contaminando a muitos. A nossa vida precisa ser diferente. E não há outro caminho, e não há outro caminho que não seja o caminho da oração. Continua o salmista aqui dizendo: porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois ele conhece o meu nome. Não é porque você orou um dia, uma semana, um mês, né, tudo tem que acontecer na sua vida. Nós estamos falando de uma vida. Mas aqui ele tem uma resposta, uma iluminação, né, iluminado, inspirado pelo Espírito de Deus, como que a pessoa que se apresenta diante de Deus continuamente, a resposta é gerada dos céus e encaminhada para esse indivíduo, ou proclamada nos céus, de onde nos vem o nosso socorro. Né? Deus dará ordem a nosso respeito, como que dizendo: vá e faça isso, proteja tal pessoa, porque ele me ama. É claro que é uma figura de linguagem, mas expressa o amor e o cuidado de Deus para conosco. Precisamos orar a ponto de criarmos em nós a confiança de que somos conhecidos, de que a nossa oração é ouvida. Uma coisa é saber, uma coisa é ter a informação, uma coisa é ter o texto. Isso vem como? Pela prática e pela prática. Tá? Como se aprende a orar? Orando, meditando na palavra, pegando os bons exemplos, os bons testemunhos da palavra de Deus e aplicando nas nossas vidas aos poucos e gradativamente. Aos poucos e gradativamente. Por quê? Para evitar, né, aquele vazio da pessoa que exagera, né, e depois a sua mente retorna à normalidade. Né? E alguns, assim, é o dia da vigília, né, e amanhã do pecado. Então isso não pode ser assim. O que a Bíblia ensina é uma constância, né? É um aprender a se apresentar e um aprender a sair dessa presença de maneira que a nossa mente, a nossa vida sejam afetados de maneiras sempre positivas, tá? Não adianta você passar um tempo com Deus, né, em comunhão com Deus, né, e ao sair desse momento, você se apropriar de tudo aquilo que a palavra de Deus declara que nós precisamos nos esvaziar. Então, esse processo de esvaziamento é uma constância, é um hábito, é uma rotina, é uma disciplina, e os resultados vêm aos poucos, com o tempo, e se tornam permanentes, porque passam a fazer parte de uma vida que incorporou a comunhão com Deus, a confiança e a devoção a Deus, né, como um modo de viver, como um hábito de vida, como um modo de vida, como um modo de existir,
como um modelo de existir. A resposta é: eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação. Assim disse o Eterno. Deus tem muito a manifestar nas nossas vidas, Deus tem muito a revelar nas nossas vidas, né? E aguarda o Todo-Poderoso que nós nos apresentemos diante dele com uma vida de oração. A vida de oração, ela traz bênçãos. A vida de oração, ela traz livramento, ela traz libertação, ela traz cura, ela traz equilíbrio, ela traz disposição, ela traz sabedoria. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te conceda a paz. Querendo Ele, retornaremos em breve.